Bom dia, bem-vindos a este seminário sobre a segurança de informação. A segurança de informação é um tema que hoje em dia todas as empresas estão muito cientes dele e, aliás, estarão tão cientes que os órgãos de comunicação social não deixam passar nenhuma destes problemas que existem e, portanto, é um problema hoje em dia de sociedade que todos conhecemos. Este problema não é novo, existe há décadas e sempre houve soluções para o tentar contornar, desde as firewalls aos antivírus, todos conhecemos essas várias gerações de ferramentas que procuraram resolver este problema da segurança de informação. Mas agora acho que vale a pena relembrar, enfim, acho que é conhecido de todos, mas a base de ataque à segurança está sempre na partilha. A partilha é a base que faz com que qualquer bem, não é, se torne inseguro. Bom, e nós, do ponto de vista de sistemas, inventámos, se calhar, o sistema onde a partilha é mais gigantesca, nunca houve, à escala humana, que é tudo o que está hoje na cloud. E, portanto, este problema da segurança de informação foi, pela maneira como nós, de certo modo, construímos os sistemas que hoje em dia suportam muitas das organizações, exacerbado a um ponto que nunca tinha existido, não é? E, portanto, temos um problema gigantesco. É um problema gigantesco, mas é um problema gerível. E todos conhecem que existem imensas ferramentas para nos ajudar neste problema de tentar minorar os ataques, de tentar encontrar as vulnerabilidades, tentar gerir tudo aquilo que está à volta dos problemas que eventualmente esta partilha gigantesca através da cloud nos traz. O problema que subsiste é quando temos muitas ferramentas, temos muita complexidade, temos muita coisa para gerir, o problema é saber se está a ser bem gerido, ou se conseguimos sequer governar, ou se conseguimos gerir. Portanto, esse é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje não é tanto a segurança por si só, é o edifício que tem que ser colocado em cima das várias ferramentas existentes nas organizações, e todas as organizações têm diversas ferramentas para este propósito e estão sempre a aumentar, até por causa destas questões de cloud que eu referi, se têm a capacidade de governar, de gerir e de introduzir isto num sistema que seja possível, do ponto de vista da organização, responder aos critérios de compliance ou aos critérios normativos que hoje em dia se impõem nesta ameaça, de certo modo, ao negócio, que se transformou o problema da segurança da informação e das organizações. É isto que os meus colegas e os nossos parceiros vão apresentar hoje e espero que seja útil para todos. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença, em particular ao professor Alves Marques, nosso CEO, pela introdução a este evento. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro orador, gostava só de relembrar que quem quiser colocar questões pode colocar no nosso chat, que mais tarde, no período que eu andei, serão respondidas pela ordem de entrada. Sem mais demoras, ia passar a palavra ao Alexandre Barão, do Banco de Portugal, que vai partilhar connosco o desafio que é gerir e governar a segurança da informação numa organização com responsabilidades acrescidas de regulação do mercado financeiro, como é o Banco de Portugal. Por favor, Alexandre, faz a tua apresentação, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, João, pela introdução da minha apresentação. O objetivo desta apresentação é falarmos um pouco sobre IT Governance, mais concretamente metodologia de avaliação de risco e segurança de informação. Esta apresentação vai estar dividida em duas partes, uma parte de enquadramento teórico, em que teremos 4 temas de IT Governance, risco, segurança de informação, governação, risco e conformidade, e depois uma segunda parte, que é uma metodologia de avaliação de risco e segurança de informação que todas as organizações deveriam ter
como base de suporte à gestão da segurança da informação. Entrando aqui em termos do enquadramento teórico, começando aqui por duas definições do IT Governance Institute e da Price de 2014, comparado com a de 2003, em que o princípio da governação de TI é gerir e controlar a organização no sentido de criação de valor numa perspectiva de balanceamento do risco versus o retorno sobre as TI e os respectivos processos. Na perspectiva de 2014, como poderemos ver, continua a se manter a perspectiva da gestão, do controle e da monitorização das TI como suporte ao negócio. Entrando aqui agora no tema da perspectiva do risco, o risco está muito associado às incertezas na realização dos objetivos, ou seja, os efeitos do risco podem ser positivos ou negativos e isso é o que devemos ter em consideração, porque aspectos positivos do risco podem trazer benefício à organização e teremos que os saber aceitar e saber geri-los. A perspectiva do Comitê de Basileia de 2011, que vê o risco numa perspectiva de risco operacional como uma perda resultante de processos internos inadequados ou deficientes, associados a pessoas e sistemas ou eventos externos. A nossa perspectiva aqui, mais em concreto, naquilo que iremos tocar, será na perspectiva das tecnologias de informação e na visão da segurança da informação. Nesse sentido, em termos de risco, é importante as organizações terem uma metodologia de risco, ou seja, para que possamos avaliar o custo versus o benefício das abordagens e da aceitação, termos em consideração que uma abordagem proativa, conhecendo o risco, é sempre melhor do que optarmos por não o conhecer. Para isso é preciso ter políticas, processos e procedimentos e também uma metodologia que nos permita identificar, analisar, avaliar o risco e identificar estratégias de mitigação desse risco e, a posteriori, a própria monitorização e revisão, identificar pontos de melhoria, identificar situações que poderão ficar críticas, atuar proativamente e depois também comunicar esses resultados. Nesse sentido, a informação é o nosso grande fator ou um dos grandes assets de uma organização, visto que a informação é um ativo, como outros quaisquer das organizações, e são essenciais para o negócio, ou seja, é preciso protegê-la de forma adequada e para isso é preciso ter uma metodologia de gestão de risco para identificar as vulnerabilidades e ameaças, sendo estas de várias fontes, podendo ser por computadores, fraude, sabotagem, incêndio, ou seja, o risco está associado a todas as nossas atividades e tarefas que desempenhamos diariamente e para isso é preciso identificá-las e identificar controlos para as mitigar. Daí a necessidade de termos uma abordagem de gestão de risco à segurança da informação. Nesse sentido, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, ou seja, é preciso termos toda a visão da cadeia de valor em termos do fluxo da informação, em termos dos processos, das atividades, para que possamos identificar as atividades mais críticas, as mais vulneráveis e atuarmos sobre as mesmas. Nesse sentido, a informação podemos vê-la como um vetor que tem três características: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade está associada ao facto de protegermos a nossa informação de divulgação inadvertida, ou seja, temos que atuar sob a proteção da confidencialidade. A integridade está mais associada à própria manipulação dos dados e da informação e ter em consideração quais os impactos de estarmos a trabalhar com dados que não são reais. A disponibilidade tem a ver com a necessidade de termos informação disponível quando necessitamos dela. E estes vetores têm diferentes impactos resultantes para a organização e podem ser atingidos de diferentes formas, ou seja, em termos de confidencialidade, a importância de termos os computadores protegidos, estarem encriptados, podendo resultar na perda dos dados ou os dados serem roubados, daí a importância de termos estes controles de encriptação e de proteção dos dados. Em termos de integridade, termos também noção que ataques com vírus podem vir a manipular os dados, a questão de erros indevidos na manipulação dos dados podem levar a decisões menos corretas e a disponibilidade que podem ser causadas por ataques terroristas, sabotagem e a importância de termos processos de continuidade de negócio para que possamos ultrapassar estas questões da disponibilidade. Entrando aqui na perspectiva da governação, risco e conformidade.
Temos aqui, no que respeita à governação, risco e conformidade, temos questões relacionadas com o risco. Estes riscos, tendo em consideração diferentes fatores que podem ser web applications que estejam a ser desenvolvidas, sejam as necessidades de irmos para a cloud, e estamos sujeitos a diferentes riscos, seja a propriedade dos dados entre o prestador de serviço, o fornecedor cloud e a própria organização dona dos dados. Aqui a questão da transparência de quem é que é o dono dos dados, estão na cloud, não estão na cloud, quais os controles que temos que implementar, a própria gestão de entidades, controles de acesso, a questão regulatória e de conformidade, que hoje em dia se fala muito a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, se os prestadores de serviços na cloud cumprem ou não cumprem o regulamento, visto que as organizações estão sujeitas a esses critérios de conformidade, a própria violação de dados e gestão de incidentes, componentes vulneráveis e desatualizados, e para isso é necessário termos identificados estes riscos e conseguirmos identificar quais os controles que serão os mais adequados para mitigar estes riscos, daí a importância de termos uma metodologia de gestão de risco. Em termos de instrumentos de governação, risco e conformidade, importa ter em consideração que é preciso ter, em termos de IT governance, termos uma visão quais são as melhores metodologias, os melhores frameworks internacionais que nos podem ajudar nesta adequada governação das tecnologias nas diferentes áreas da organização, seja uma perspectiva de gestão de projetos, seja uma perspectiva de performance, seja uma perspectiva da própria gestão do outsourcing, da gestão de fornecedores, seja na perspectiva da gestão da segurança da informação, gestão de risco e também na gestão de serviços. E para isso é preciso ter estes frameworks, estas metodologias claramente identificadas e identificarem também como é que elas nos podem ajudar. Noutra perspectiva, e nessa mais concreta, as organizações necessitam ter políticas de segurança, terem guidelines de segurança, ter a metodologia, conforme já falámos, de gestão de risco e de segurança da informação, ter um modelo de governação e framework decisional da cloud, ter minutas contratuais da cloud, ter também uma framework para a gestão de fornecedores. É importante que as organizações tenham atenção que estes instrumentos são essenciais para uma governação adequada do IT e, mais concretamente, dos sistemas de informação e a forma como os próprios suportam a organização e a própria informação de estar garantida a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Entrando mais em concreto numa abordagem sobre a gestão de risco e a segurança de informação, considerando aqueles princípios que falámos inicialmente, a necessidade de seguir boas práticas, ter modelos de governação, ter uma metodologia de gestão de risco, ou seja, as boas práticas dizem quais são as metodologias e como é que elas podem ser seguidas, mas elas não devem ser interpretadas ou transpostas as is. As metodologias devem ser adequadas conforme a cultura da organização. E aqui é uma proposta de como é que essa solução poderá ser feita de acordo com a própria organização. Neste caso, o Banco de Portugal tem uma visão, um princípio de como é que poderá ser a sua melhor para os processos que desenvolve e para a forma também como gera o próprio SITI, a segurança e a gestão. Nesse sentido, o processo é suportado por metodologia de gestão de risco, de segurança, conhecido como metodologia de gestão de risco de sistemas de informação. O objetivo aqui é ter construir e manter uma imagem do risco, termos noção de qual é que é o nosso risco inerente, qual é que é o nosso risco residual e termos um padrão que seja consistente e aplicado da mesma forma a todos os sistemas de informação. A metodologia visa aqui dar uma perspectiva de ameaças, riscos, como é que elas estão presentes nos sistemas de informação, também dar a perspectiva da priorização dos riscos, dos controles na forma da mitigação do risco, tendo sempre por base o custo versus o benefício. Esse é um grande fator também importa ter em consideração quando da construção de uma metodologia. Entrando aqui em maior perspectiva sobre o que é que a metodologia e as suas etapas têm, a metodologia tem um conjunto de etapas, análise de criticidade, análise de ameaças, matriz de ameaças e controles. Aqui tipicamente estamos a falar para determinadas ameaças identificadas para o sistema de informação, existe um conjunto de controles que têm que ser implementados para mitigar essas ameaças. E depois existe a identificação e seleção dos próprios requisitos de segurança, que tem em consideração a forma como o sistema vai ser construído e ter em consideração quais dos requisitos que são propostos para a implementação são os mais adequados ao sistema de informação que está a ser implementado. Depois há uma perspectiva de avaliação do risco residual, ou seja,
após a verificação de conformidade, ou seja, quando os intervenientes se propõem a implementar aqueles requisitos, essa fase é feita então uma análise comparativa sobre aquilo que foi proposto versus aquilo que está a ser implementado. E é aí então que temos o próprio risco residual do sistema de informação. Depois há a produção do relatório e, por fim, temos uma avaliação anual da própria segurança da própria organização. E esta metodologia tem em consideração um conjunto de melhores práticas, seja a ISO 27000, o Cloud Security Alliance, o OWASP Cloud, o OWASP para Web Applications, ou seja, temos aqui como base melhores práticas que servem de apoio a esta metodologia de gestão de risco. E depois temos aqui a própria matriz, onde nos vai classificar o nosso risco residual, de acordo com o apetite ao risco da organização e os determinados critérios para a própria aprovação e aceitação desse risco. Entrando então aqui em maior detalhe, na fase da análise de criticidade, o objetivo aqui é compreender qual é que é o risco para o negócio, ou seja, existe um conjunto de questões que foram identificadas previamente, que o objetivo aqui é compreendermos qual é que é a criticidade da nossa informação e o impacto que a mesma poderá ter para o negócio, se a mesma for comprometida em termos de confidencialidade, se for comprometida em termos de manipulação, em termos de integridade, e se a mesma estiver indisponível. Ou seja, aqui existe um conjunto de questões, procura ter essa percepção de acordo com uma grelha que vai de negligenciável a very high, de impacto, e vamos ter então a perspectiva para cada um destes vetores, qual é que é a criticidade da informação para o negócio. Depois temos a segunda etapa, considerando o contexto de desenvolvimento da aplicação e a criticidade dos próprios dados, vamos então identificar, com base naqueles frameworks que identificámos previamente, quais são as ameaças que são aplicáveis ao sistema de informação. E aqui pretendemos identificar quais são os fatores de risco para este sistema de informação, de forma a podermos priorizar quais são as ameaças mais importantes, para que depois possamos endereçá-las de forma efetiva a quando da identificação dos requisitos de segurança. Ou seja, aqui na matriz de ameaças e controles é feito um mapeamento de acordo também com os frameworks. Para cada ameaça existe um conjunto de requisitos de segurança que tem por base, neste caso temos aqui a identificação da ISO 27000, quais dos requisitos de segurança da ISO 27000 mitigam as ameaças que foram previamente identificadas. E com base neste indicador, vai-nos permitir, com base na informação que temos, como o sistema vai ser desenvolvido, quais são os requisitos que são mais apropriados à mitigação das ameaças que foram identificadas. E é aí que nós estamos na etapa da identificação e seleção dos requisitos de segurança, ou seja, é aqui nesta etapa que nos vai permitir então fazer a seleção desses requisitos que devem ser endereçados à equipa de projeto para implementação ao longo do seu SDLC e das suas diversas fases, que deverão ser enquadrados também no System Architecture Design para a implementação. Depois de serem entregues, a equipa de projeto segue o seu percurso em termos de desenvolvimento de software e há de chegar a uma altura em que terá que testar os requisitos que foram identificados para a implementação. E é então que é devolvido o relatório em que se identifica como é que se propõem a implementar os requisitos que tinham sido identificados e então é feita uma avaliação de conformidade numa escala que vai de 0 não implementado a 3 completamente implementado, qual é que é o grau de conformidade com aquilo que tinha sido identificado previamente. E é aí que temos então a nossa verificação de conformidade, que vai servir de input para a fase do risco residual, ou seja, com base na avaliação aos requisitos que foram implementados, face aos requisitos que tinham sido previamente identificados para a mitigação das ameaças, temos nesta fase a identificação do risco residual das ameaças identificadas para a organização face à forma como implementar os requisitos de segurança. E esta fase de identificação do risco residual tem como objetivo a identificação, de acordo com a matriz de risco da organização, face ao apetite ao risco da própria organização, onde é que vamos colocar os nossos riscos residuais. Se encontra na zona verde, o risco é previamente aceito. Se encontra numa zona amarela, este risco deve ser promovida a sua aceitação ou não, considerando se foram identificados planos de ação para a mitigação desses riscos ou não.
essa promoção deverá ser feita ao dono do sistema, visto que ele é que é o dono, ele é que tem a capacidade de poder aceitar ou não esses riscos. Se os riscos estiverem na zona vermelha, significa que são riscos muito críticos para a própria organização. O que significa que a promoção ou não promoção da aceitação desses riscos deverá ser feita a um nível mais elevado, ou seja, deverá ser feita ao nível do board ou do conselho de administração da própria organização, porque são eles que, no fim de contas, são os donos de todos os riscos da organização e os riscos mais críticos, a sua promoção deve ser feita a este nível e é essa, de acordo que a forma como cada organização e a sua cultura de aceitação e tolerância ao risco é feita e construída. Por isso, isto é apenas uma visão de como poderá ser feita essa construção. Cabe a cada organização fazer a sua própria análise e ver quais são as suas tolerâncias e os seus apetites ao risco. Tendo depois, como fator de conclusão desta avaliação, temos então o relatório de avaliação de segurança de pré-produção, ou seja, todo este relatório que vai buscar toda a informação que foi produzida nas etapas anteriores, esta promoção é consolidada neste relatório, ou seja, antes da entrada à produção, todos os sistemas deverão ter um relatório de avaliação de segurança, onde tem a identificação do risco residual e dos planos de ação que são identificados para mitigação dos findings que foram identificados aos requisitos de segurança para mitigação das ameaças, ou seja, este é o relatório que vai consolidar todas as etapas anteriores. No fim, temos também uma etapa que deverá ser anual, ou seja, que significa termos uma análise anual à própria organização, ou seja, de acordo, por exemplo, com a ISO 27000, fazemos uma avaliação de todos os processos internos e avaliarmos o seu grau de conformidade com a ISO 27000. O que é que isto nos permite? Permite-nos dar uma visão do risco e a forma como estamos a tratar a segurança da informação da organização e, numa perspectiva de melhoria contínua, podemos identificar pontos de melhoria para que os possamos endereçar no próximo ciclo de implementação de processos e de controles. Portanto, nesta fase, após percorrermos a avaliação e a gestão de risco da segurança da informação, fico à vossa disponibilidade para quaisquer questões que tenham, poderão fazer neste momento. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela excelente apresentação. Estou certo que foi interessante para a nossa audiência e que vai suscitar um conjunto de perguntas também interessantes no final, mais tarde. Agora teremos a seguir, após o Alexandre Barão ter partilhado connosco os desafios que constituem a governação destes temas no Banco de Portugal e que se aplica a outras organizações. Gostaria de passar a palavra ao Carl, da SAI 360, que vai partilhar connosco a forma de endereçar estes desafios e os benefícios que conseguimos atingir utilizando a abordagem que a SAI 360 propõe. Carl, good morning. Thank you to be with us. Please, it's your turn. Thank you, Joel. Hi, I'm Carl Seaton, pre-sales consultant SAI 360. I'm here to talk to you about our IT risk and cybersecurity solution, the concepts of how it works and the benefits it can bring to your organization. SAI 360 provides a single source of truth, natively integrated across all 9 of our modules, with more on the way, allowing you to track everything and find anything. With over 25 years of GRC experience and a trusted partner network, we have built-in expertise, offering out-of-the-box solutions for rapid deployment or working with you to tailor them to the exact requirements. It's that flexibility that sets us apart. Our easy-to-use, multilingual and intuitive UI, built-in collaboration features, along with guided walkthroughs and solution guides, mean that you can get up and running as quickly as possible. Our solutions are always improving. With our continuous delivery process, those new features and enhancements get to you quicker. And finally, as you grow, our solution grows with you. It's been built from the ground up with a container-based scalable architecture, so it's equally at home in the cloud or on-premise. Our IT risk and cybersecurity module is one of a number of solutions provided by SAI 360. It can be used independently or as part of a larger solution that all share one central information repository.
This allows shared functionality such as combined reporting and dashboards, creating an entity such as an asset or risk once and using it across all solutions, along with a single point of authentication and workflows and automations that interact with multiple solutions and systems. So what are the challenges we are currently seeing? First, we have the increasing and evolving regulations and standards driven by ESG. With over 75% of the world to be covered under privacy laws, and many companies having to adhere to 2 or more standards, making it difficult to map controls appropriately. Then we have digital transformation. With hybrid work and further adoption of the cloud, this is expanding the attack surface, increasing the risks that you need to track. Finally, the growing frequency and complexity of cyber attacks. This poses threats to critical assets and in turn critical processes. Difficulty here, though, lies in analysing the wealth of data this brings. In the future, some of the challenges we are seeing or will see are building your program beyond just compliance and recovery and more towards resiliency, which will allow the company to grow with confidence. We're also seeing limited availability of talent as an issue, the need to do more with less, and this is where our solution can really help. With its open API, its ability to integrate with multiple third-party systems and the automations that brings. Now, how does our solution work? Let's start with the foundational steps involved in the process of a successful IT risk program with SAI 360. We start with your organizational structure. This is the building blocks of the system. So bringing your organizational, and this could be geographically, divisionally, or a mixture of both. We then register the assets in the scope of your IT risk program. We also register any risks, threats, vulnerabilities and controls to which those assets may be exposed. Next, we create the assessment templates, the framework, based on either your own internal policies or choose from some of the out-of-the-box templates based on industry-accepted frameworks such as ISO or NIST. We then perform the first of our assessments, an impact assessment, to determine your most critical assets based on the relevance to the organization and to prioritize additional assessments. Next, we analyze the threats and vulnerabilities to determine the risk level of your assets and to prioritize those that need additional assessments. With our last assessment, we use those policies, those ISO, those NIST, those internal IT policies, to evaluate IT compliance and identify potential issues. Next, we analyze the findings from those IT compliance assessments and create action plans to address those issues. And throughout all of this, we can monitor those action items created through to completion, view dashboards on the status of any processes and risks, as well as generate reports. Now that you have the foundations in place, let's look at some of the benefits of our IT risk solution that can help you address the challenges mentioned. Now, with the myriad of regulations and standards, you need a system that can help you keep on top of those. We include out-of-the-box standards such as the ISO 27001 and NIST CSF, and they're automatically kept up to date for you. And for standards that we don't cover, it's very simple to import them from within the UI itself. And with the introduction of our secure control frameworks, this allows you to assess once and comply with many standards. Now, depending on the number of assets, threats, and risks you have in your environment, it could be a full-time job just keeping up with them. And that's why we provide multiple mechanisms to help you get the data into the system and keep up to date automatically. Now, this could be integrations with your CMDB to bring in those assets, integrations with your vulnerability management system to import threats and automatically map them to the assets. Then going on to trigger workflows and assessments if thresholds are crossed. Our automated assessments allow you to easily identify those assets most at risk, put controls in place to mitigate those risks, and keep on top of them with our solution automating the process for you, chasing those late assessments and escalating if needed. And finally, our dashboards and shareable reports increase transparency for regulators and other stakeholders within the business. Thank you everyone for your time. Back over to you, Jo. Thank you, Carl, for your presentation. Good as always. Agora, gostava, antes de mais, de sublinhar, relembrar que podem colocar as vossas questões no chat para depois respondermos mais tarde no período de Q&A. Pronto, neste momento, após vermos a apresentação, o testemunho do Alexandre do Banco de Portugal,
e da SAI 360 no que respeita aos desafios que o tema da governação da segurança da informação coloca às organizações hoje em dia e também os objetivos que pretendemos atingir endereçando estes desafios, nós gostávamos de apresentar agora a nossa proposta de como fazer. No nosso entender, uma governação efetiva do tema da segurança da informação em organizações complexas e um tema que já pela sua natureza também é complexo e diverso e que evolui a uma velocidade rápida, muito rápida hoje em dia, no nosso entender, dizia, para termos uma forma efetiva de governar este tema, temos de recorrer a soluções informáticas que suportem este processo. E é isso que nós gostaríamos de partilhar convosco. O Rui Barquina, da Link Consulting, vai fazer uma demonstração da solução, onde pretendemos precisamente dar esse testemunho. Obrigado, Revés. Muito bom dia a todos. Coube-me aqui a mim a fazer uma pequena demonstração da solução de risco IT da SAI 360 e para tal vamos entrar com um utilizador chamado Richard, que é o IT Manager responsável pela área de segurança de informação. O Richard, quando entra, tem à sua disposição logo a solução de IT Risk Management e um Program Guide. Este Program Guide permite-lhe ter acesso logo a um conjunto de funcionalidades de uma forma muito mais rápida e saber logo um conjunto de informação, por exemplo, quando tem assessments a decorrer, se já estão overdue, quantos assessments é que têm a decorrer, todo um conjunto de informação, nomeadamente número de assets, por exemplo, repositório de risco, políticas que ele tenha na organização, sejam elas políticas internas ou externas, e ter um conjunto de informação logo muito rapidamente. Vamos começar já pelo repositório de risco e no repositório de risco e ver logo a biblioteca de ameaças. Estas ameaças podem ser de várias naturezas, operacionais ou de segurança de informação, por exemplo, de fogo, que é uma ameaça mais operacional, ou um ataque man in the middle, por exemplo, que está mais relacionado com segurança de informação e permitir saber qual é que é o tipo de source, os agentes, o threat agent, o vector agent e ter logo um conjunto de informação relativamente a este tipo de ameaça. Uma outra, um Remote Code Execution, por exemplo, que está também relacionada com um conjunto de vulnerabilidades e uma muito recentemente que foi divulgada, o Log4j, por exemplo, e que me permite ter acesso logo a essa informação diretamente na BWise, saber qual é que é as vulnerabilidades que estão associadas a que ameaças e não só isso, também ter acesso à vulnerabilidade, saber qual é que é o source da vulnerabilidade, o nível de exposição, o tipo de vulnerabilidade, a descrição do que é que ela é, assim como a solução para a correção desta vulnerabilidade. Sabemos, por exemplo, logo aqui, que esta vulnerabilidade está associada a um conjunto de assets que eu tenho na organização. Mais recentemente, um servidor que foi colocado e um sistema que foi colocado dentro da organização, o GitHub, me permite saber que este sistema está exposto a esta vulnerabilidade e que tem esta ameaça. Sabendo quais é que são os sistemas que estão expostos, permite-me gerir logo aqui e saber o nível de criticidade. Ao fazer isso, nós temos aqui um conjunto de um assessment de criticidade, saber o nível de criticidade de um sistema e permite-me chegar aqui e dizer, ok, eu quero saber qual é que é o nível de criticidade do meu sistema, em que vou indicar o meu sistema e vou dizer quem é que é a pessoa que vai responder. Ele preencheu automaticamente com o dono do sistema. Vamos pôr aqui só o Richard para ser mais fácil de responder. E lançamos a avaliação. A avaliação vai para a minha inbox e eu tenho aqui acesso logo a ela de saber o nível de criticidade deste sistema. Ao fazer isso, vamos avaliar o nosso sistema por níveis de tipos de impacto. Neste caso, organizacional e brand,
financeiro, legal e contratual e produtividade. Logo à primeira pergunta, temos a relevância do sistema para a nossa organização. Se é muito relevante ou pouco relevante. O utilizador responde, indica o racional da sua resposta e podendo anexar documentação para sustentar a sua avaliação. Depois, para cada nível de impacto, ele vai avaliar, neste caso, por exemplo, brand, em termos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Vai fazendo todas as suas avaliações para os níveis de impacto e automaticamente o sistema vai saber qual é o nível de criticidade deste sistema para a organização. Ele submete a sua resposta e nos permite ir ao próprio ativo e saber, neste caso, qual é que é o nível de criticidade. Neste caso, tem uma criticidade alta. Ao abrir o sistema de informação, o nosso asset, mais uma vez, temos aqui todo um conjunto de informação, nomeadamente o Business Owner e o Asset Owner, todos os níveis de impacto relacionados com este sistema, a descrição, o tipo de sistema que é, e vemos que ele é um sistema relevante para a organização, porque o utilizador assim o indicou, e tendo um nível de criticidade alto, o que significa que é um sistema extremamente importante para a organização. Sendo bastante elevado o nível de criticidade, vamos avaliar o risco deste sistema. E para tal, vamos criar um novo assessment e lançar esta avaliação para o IT Risk Manager. Ao fazer isto, aqui, desculpem lá, temos que o nível de criticidade e vamos avaliar, neste caso, a ameaça que é o Remote Code Execution. Em termos de impacto, capacidade, e ele calcula automaticamente o nível de ameaça deste sistema. Como podemos ver, ao mudarmos a avaliação, ele vai alterar logo o nível de ameaça. Permitindo comentar a minha avaliação, mais uma vez também anexar informação ou fecheiros que sustentem a minha avaliação e saber também quais é que são todas as ameaças que estão relacionadas com este sistema. As anteriores já estão avaliadas, esta foi a nova que acabamos de avaliar e vamos gravar e submeter a nossa avaliação. Ao fazer isto, mais uma vez, e tendo acesso ao sistema, eu sei qual é que é o nível de risco deste sistema. Vamos só verificar. E como podemos ver, o nível de risco é bastante alto. É high, com uma percentagem de 80%. Além destas duas avaliações de criticidade e de risco, também vamos poder fazer avaliações de compliance. O que é que isto significa? Que eu vou ter um conjunto de políticas internas, externas, o que é que se quer que elas sejam, nomeadamente, por exemplo, a ISO 27000, o NIST, frameworks internas que a própria organização defina. Vou criar estas políticas, definir o que é que elas são, o seu conteúdo em termos de, neste caso, por exemplo, de access control, de política de passwords, e o seu peso. Ao fazer isto, permite-me lançar uma avaliação de conformidade, em que aquilo que vamos avaliar é o grau de conformidade deste sistema de informação relativamente a um conjunto de estándares que a organização implementa. Nós já tínhamos aqui um criado e vamos abrir e ver. Ao fazer isto, o que é que o utilizador vai fazer? Vai basicamente responder, quem vai avaliar vai responder a um conjunto de perguntas, nomeadamente se responde ou não a este requisito, se responder ou não o porquê e fazer o racional, mais uma vez também podendo anexar a informação. Se não responde, mais uma vez, o porquê que não responde e fazer todo um conjunto de avaliação. Não vamos responder a todas, porque são bastantes, mas no final, ao fazer esta resposta, ele vai calcular automaticamente o nível de conformidade do sistema face a uma política, face àquilo que nós queremos avaliar em grau de conformidade.
Isto tudo permite-me que, no fim, o utilizador tenha acesso a um conjunto de dashboards e de informação na sua organização relativamente a todo um conjunto de assets, de ativos, em que temos por tipologia de ativos, por nível de criticidade, quão críticos é que são os meus sistemas para a organização, o nível de risco, o nível de conformidade, seguindo um conjunto de regras ou de normas internas, externas. Além disso, também saber quais é que são. Por exemplo, o nível de criticidade, temos aqui a dizer que temos um sistema muito crítico, médio, baixo e muito baixo. Clicando no gráfico, eu tenho acesso logo para saber quais é que são os sistemas, neste caso, que são críticos e que são importantes para a minha organização. Outra informação interessante é que eu, abrindo o meu ativo, sei todas as avaliações que ele teve. Em termos de avaliações de impacto, por exemplo, ou em termos de avaliações de risco e de ameaças, ou de conformidade, e saber o progresso e como é que eles estão, se já estão respondidos, se não estão respondidos. E isto permite-me saber, na minha organização, o grau de conformidade da minha organização face a um conjunto de regras e gerir toda a parte de risco de IT. Não sei se têm depois perguntas, ficando depois essas perguntas para o final da apresentação, e muito obrigado a todos. Obrigado, Rui. Antes de passarmos agora, temos agora ainda algum tempo para a fase de perguntas e respostas. Antes disso, eu queria só sublinhar uma ou duas coisas. Uma é que o Carlos da Site 360 teve que nos abandonar. No entanto, se existirem questões para endereçar ao Carlos, por favor, não hesitem. Nós tentaremos responder aquelas que soubermos, as outras poderemos endereçar e responder mais tarde. Outra questão, queria só sublinhar também aqui uma coisa, o Rui, durante a apresentação, às vezes, por vezes, quando se referia à aplicação, referia a BeWise. Para aqueles que não sabem, a BeWise foi adquirida pela Site 360, e neste momento a marca é Site 360, mas nós, como trabalhámos durante quase 10 anos com a BeWise, às vezes o hábito ainda subsiste, mas de qualquer forma era só para não causar nenhuma confusão. Depois destes esclarecimentos, penso que podemos passar às perguntas e respostas. Elas estão a entrar vindas da nossa audiência. Eu vou aqui selecionar aquela que faria mais sentido. Também aqui pela ordem de chegada, esta penso que poderá ser endereçada ao Rui, e há uma pergunta que é se é possível fazer avaliações de risco diferentes daquelas que foram mostradas na solução, e também se é possível emitir notificações por mail também customizadas. Rui? Obrigado, João. Sim, é assim, não só a parte do Risk Assessment, como qualquer assessment que ali foi identificado, nomeadamente o Risk Assessment, os Compliance Assessments, a avaliação de criticidade, todas elas são possíveis de customizar e alterar e colocar mais perguntas, ou colocar as perguntas que fizerem mais sentido para a organização. Relativamente ao e-mail, com textos customizados, todas as notificações podem ser customizadas, inclusivamente colocar a própria imagem da organização, ou seja, com logotipo, com footers no próprio mail, que digam alguma coisa para a organização, para que quando os utilizadores recebam aquelas notificações, não achem que estão a receber mail de spam de fora da organização. Obrigado. Vamos à próxima questão. Há uma questão, há duas questões que são semelhantes. Uma que é explicitamente endereçada ao Rui, outra que é endereçada ao Banco de Portugal. Eu, se calhar, diria endereçava ao Alexandre, e eu penso que será suficiente, que é qual foi o maior desafio, que enfrentaram na implementação do programa de governação de segurança da informação que foi apresentado.
Alexandre, por favor, se puderes. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Estão? Ok. Em termos de implementação, os maiores desafios foi, em termos da passagem da metodologia que nós tínhamos desenvolvida em Excel, ou seja, tudo aquilo que viram na apresentação estava suportado em Excel, e a maior dificuldade foi fazer essa passagem da forma da metodologia, como ela estava construída no Excel, pela versatilidade com que era possível fazer essa utilização para a ferramenta. O que nos permitiu na ferramenta foi ter uma centralização em termos da documentação e das avaliações de risco de cada um dos sistemas, ter uma visão de dashboard dos sistemas de informação. Outro desafio foi a relação, também dando a resposta e pegando da questão do risco operacional com a segurança da informação, se é o mesmo processo ou são dois processos distintos. São dois processos distintos tipicamente porque a gestão do risco operacional está mais vocacionada em termos dos processos de negócio, tendo uma visão também dos sistemas de informação e das dificuldades, os incidentes vão sendo relacionados com os sistemas de informação, mas enquanto que a segurança de informação está mais direcionada a uma security by design e security by default, em que quando se está a desenvolver um projeto e são identificados os requisitos de negócio, a metodologia da avaliação de risco e segurança de informação entra desde o início na construção desse projeto, com a identificação das ameaças e dos requisitos de segurança, e depois tem todas aquelas etapas que vai culminar numa avaliação de risco residual, e aí sim a avaliação de risco residual tem como suporte a matriz de avaliação de risco e impacto do risco operacional, ou seja, para termos as mesmas escalas e os mesmos padrões de forma integrada, ou seja, não temos duas escalas nem duas diferentes, é tudo a mesma escala para que seja uma visão integrada e centralizada, ou seja, o que a implementação, agora é o SAI 360, antes era a BWise, o que nós conseguimos com a implementação da ferramenta foi centralizar num único sítio as diferentes integrações de gestão de risco que estavam a ser desencadeadas por diferentes departamentos dentro do banco, pela gestão de risco operacional, pelo departamento da IT nas avaliações de risco que fazia aos sistemas de informação e à segurança de informação, pela componente RGPD e pela componente de compliance e continuidade de negócio, ou seja, temos agora uma visão integrada e uma visão única do risco do banco, ou seja, se for registado um incidente de risco operacional, conseguimos ter uma relação direta desse incidente com a aplicação que foi alvo desse incidente, e com base nisso, com base nas avaliações de risco, conseguimos ter uma percepção para fazer uma análise mais crítica, se está relacionada com algum dos requisitos de segurança que foram identificados ou de algumas das ameaças que tinham sido identificadas e tinha sido identificado que o risco estava mitigado. Conseguimos ter uma percepção e uma gestão de risco mais proativa a essa avaliação, que não nos era permitido antes ter essa visão, porque estávamos muito, como é que dizer, não estávamos tão digitalizados como estamos agora com a implementação da ferramenta GRC. E o maior desafio foi mesmo conseguir ter esta visão integrada entre as diferentes peças, e está aqui o Rui também fez parte, e foi ele e o João e mais os colegas que conseguiram fazer essa integração, mas foi conseguir identificar entre os diferentes processos, entre os diferentes departamentos, como é que as peças, onde é que se tocavam e onde é que podíamos ter a reutilização de informação de forma integrada. Isso foi um dos maiores desafios, foi esse aspecto. Obrigado, Alexandre. Efetivamente, este desafio da integração é um desafio grande, é um desafio, eu diria que a tecnologia ajuda, mas que é um desafio mais organizacional do que tecnológico, e apesar de ser um desafio grande, é também aquele que traz mais ganhos e mais benefícios, e que é mais gratificante quando no fim as coisas funcionam bem. Eu ia passar então à próxima pergunta. Há aqui uma pergunta muito específica que eu
estava ao Rui, que tem a ver com a possibilidade de integrar com uma CMDB para a imputação do catálogo de sistemas de informação. Eu penso que a resposta será sim, mas Rui, por favor. Sim, é possível integrar, é assim, não é só com qualquer CMDB. Aqui nas integrações, basicamente na BeWise, estamos a falar de integração ou com uma base de dados ou com uma API Web REST, ou estamos a falar, no limite, com um Excel, em que eu tenho uma Excel com todos os meus ativos e faço a importação de uma forma regular, por exemplo. Claro que o desejável é fazer a integração diretamente com uma aplicação e com uma CMDB. Qualquer que seja a tecnologia, é possível fazer essa integração e é o desejável para ter logo toda a informação de uma forma standard e de uma forma única para toda a organização. Obrigado. Vamos ver se... Penso que ainda temos aqui uns minutos para mais algumas perguntas. Não sei se ainda... Eu penso que ainda agora vi ali uma que estava, penso que de um cliente nosso, que era uma pergunta muito específica que tinha a ver com qual a integração da solução que vimos para a aglomeração do risco de IT com o módulo da Site 360 da auditoria interna. Uma pergunta muito específica que penso de um cliente atual nosso. Rui, queres... Assim, vamos ver uma coisa. Tudo depende, basicamente. Aquilo que nós tivemos em termos de demonstração é uma solução já pré-feita. O que significa que há um conjunto de requisitos que eu tenho que ter para implementar aquela solução. Neste caso deste cliente, ele até tem uma versão relativamente standard da SAI, o que significa que é muito fácil fazer esta integração. O maior desafio na implementação é, muitas vezes, estamos a falar de uma ferramenta aplicacional, ou seja, por vezes a própria organização tem que se adaptar à ferramenta, sendo muitas vezes possível, e a SAI tem essa flexibilidade, muitas vezes também se adaptar à própria organização, mas o inverso também tem que ser possível, de a própria organização se adaptar à ferramenta e às suas limitações ou capacidades que tem a própria ferramenta. Ok. Bom, eu penso que estamos a chegar ao fim da nossa sessão. Penso que neste momento não existem mais questões a entrar. No entanto, se tiverem mais questões, por favor, enderecem-nos ou através do chat ou através de qualquer outro meio, pelos mails que foram facultados. Teremos todo o gosto em responder mais tarde. Sendo assim, vamos dar por encerrada a nossa sessão. Obrigado a todos, em particular à audiência que hoje foi extensa. Obrigado. Obrigado.